Voltamos aqui para dar continuidade àquela aula interrompida por questões de conexão de internet que estão aparentemente resolvidas. Espero que não tenhamos mais nenhuma surpresa desagradável hoje. Mas na aula passada, no encontro passado, na live passada, nós falamos sobre prateleiras, deveríamos falar sobre nichos e fomos interrompidos no meio da apresentação. Então eu vou recomeçar por nichos, para que fique uma coisa coesa, íntegra, né? E vou começar falando, principalmente, vou repetir, né, aquilo que eu acho que principalmente é importante no sentido das pessoas entenderem como eu monto as minhas propostas, de onde vêm as propostas e por que eu encaro as coisas da maneira que estou descrevendo para vocês agora. Então, vou falar algumas premissas que eu já falei em prateleiras, falarei de novo depois em sancas, rasgos, etc., mas, de qualquer forma, eu acho sempre bom lembrar que, primeiro, do ponto de vista de um conceito da neurociência, tudo que nós fazemos quando vemos um ambiente é olhar o conjunto do ambiente e não detalhes esparsos. Primeiro nós vemos o conjunto todo e vemos se aquele todo nos agrada ou por que nos agrada, onde nos agrada e onde nos desagrada. Depois de compreender o todo, nós começamos a ver detalhes, né? Então, quando falamos sobre prateleiras, nichos e outros quesitos que nós falamos depois, sancas, etc., nós estaremos sempre preocupados com a inclusão desse elemento no todo daquilo que estamos desenhando. Então, uma prateleira não pode ser tão brilhante, tão iluminada que diminua o interesse do ambiente em torno. Assim também como os nichos e outras coisas de elementos do conjunto do ambiente. Então, a primeira coisa é essa, nós temos que atentar para a questão da harmonia dos elementos que nós desenhamos com o conjunto dos elementos em torno. A segunda coisa é que o ser humano é programado para beleza, ele procura beleza em tudo que faz e é por isso que nós temos que nos dedicar tanto a montar aquilo que eu chamo de arquivo visual, que vem de uma análise seletiva permanente de tudo que nós observamos em torno, no nosso entorno, no mundo que nos cerca, né? Seja ele o mundo natural, o ambiente construído, enfim, as artes, etc. Então a beleza é algo que nós buscamos também porque ela causa um bem-estar ao ser humano, que é o objeto do nosso trabalho, e esse prazer visual que a beleza pode trazer é, no fundo, um elemento de alegria, de felicidade e bem-estar do ser humano. Então, esse afinamento do olhar, que eu chamo de afinamento do olhar, aquilo que é a seleção crítica do que gostamos e do que não gostamos no mundo em torno, monta o nosso arquivo visual. De novo, a gente vai falar da neurociência para lembrar o seguinte: tudo que nós vemos, tudo que experimentamos, tudo que descobrimos ou que aprendemos, nós guardamos numa determinada parte da nossa memória, que não é só a memória de lembrar o nome ou o número, mas é sim um elemento, um arquivo, onde nós guardamos todas as nossas descobertas e experiências da vida. A neurociência chama isso de modelo interno, eu sempre chamei isso de arquivo emocional, porque talvez eu fale de arquivo visual, né? A todo visual corresponde uma resposta emocional nossa. Então, como nós queremos atingir a expectativa emocional de prazer visual, de bem-estar do nosso cliente, nós temos que realmente entender que tudo aquilo que nós experimentamos é reproduzido naquilo que nós fazemos e nós temos que saber muito bem o que o nosso cliente espera para que a gente faça alguma coisa adequada à sua expectativa e isso sim representa desenhar com sucesso, né? Muito bem. A outra coisa, além disso que nós mencionamos sempre, é que as formas e as cores de qualquer ambiente ou de qualquer elemento é que vão dar a ele o seu caráter emocional, o seu caráter psicológico. O que as pessoas verão estará mais ou menos adequado conforme estiver mais ou menos cênico, difuso, quando uma coisa é absolutamente esperado ser tranquila, leve, relaxante, ou serão mais dramáticas, no sentido de ter muito maior contrastes, mais claros e escuros, quando o interesse visual é pelas coisas mais inusitadas ou mais raras, não só as coisas do dia a dia. Então, a gente tem que lembrar sempre que, do ponto de vista de formas, a gente tem que pensar ou na uniformidade dos elementos,
ou na diversidade visual, porque tudo que a gente encontra na natureza, na beleza da natureza, é a harmonia de um lado e a diversidade visual do outro. Então, temos que considerar formas e temos que considerar cores. Nas cores para iluminação, eu sempre coloco dois pontos, com os dois contrapontos da luz fresca da manhã, a luz jovial, a luz cheia de energia, a luz do estado de alerta, né? Segundo a teoria das células ganglionares, né? Da retina, e as cores mornas da tarde são as cores do relaxamento, do final do dia, do preparo para a noite, que é o momento em que nós fazemos uma espécie de hibernação para uma recuperação do nosso metabolismo. Então, pensando que isto funciona dessa maneira, nós vamos começar a falar de nichos, da mesma maneira que falamos de prateleiras, né? Dizendo o seguinte: nichos. Eu encontro, em geral, dois tipos diferentes de nichos. Aqueles que a gente usa como um nicho funcional, que tem um objetivo funcional, que geralmente são aqueles que expõem produtos ou objetos raros, objetos de valor, joias, por exemplo, em joalherias, eles estão sempre expostas em nichos específicos, porque a dimensão do produto é minúscula e ele tem que ser valorizado, então ele tem que ter um entorno, como se fosse um cenário específico para cada tipo de joias, prata, ouro, pérolas, etc. Então, esses nichos funcionais geralmente têm uma tendência aos ambientes dramáticos, ou seja, aqueles que têm mais sombras, que têm mais contraste de fundo e de frente, de objeto visual de primeiro plano e de fundo, segundo plano. Então, o contraste de cores é desejado e a intensidade de sombras também é desejada. Na maioria dos casos dos nichos funcionais, porque sempre estão expondo objetos de primeiro plano de interesse. Nos nichos decorativos, que são mais aqueles que a gente encontra em hotéis, circulações, restaurantes, casas, etc., eles podem ser um pouco mais suaves, alguns podem ser até bem difusos, muito leves, mas não sendo necessariamente cênicos, eles podem, não sendo necessariamente dramáticos, eles podem e devem ser cênicos, ou seja, eles devem combinar um misto entre o difuso e o dramático para que haja uma certa uniformidade de fundo, mas uma valorização de sombras do objeto de interesse. Então, nós vamos ver alguns exemplos para falar um pouquinho sobre esses nichos. Vamos falar bem em geral, viu? Tudo que eu estou falando de prateleiras e nichos é muito superficial. Eu pretendo agora, nesse segundo semestre, nós vamos dar aula só sobre isso, mas com muito maior número de casos, para que as pessoas possam realmente compreender o todo desse universo de elementos decorativos da casa ou da habitação, do edifício de uma forma geral, inclusive com desenhos das sancas, dos elementos, para que muitos dos defeitos que são comuns de encontrar sejam minimizados. Então aqui nós temos nessa foto primeira um errozinho, um crasso, em que tem 3 painéis aí, onde certamente o objetivo era funcionar como um painel realmente, com uma pedra texturizada, tipo canjica, né? Em que existe um facho luminoso cônico, concentrado, totalmente diferente da forma do painel, né? Então, o que na verdade provavelmente fosse desejado era o ambiente do que nós mostramos aí na primeira foto em cima, de uma valorização da plástica, da forma da parede, né? E a outra solução embaixo é uma sinagoga no Recife, a primeira sinagoga das Américas, em que nós não podíamos fazer nada linear, porque o arquiteto desenhou um forro quadrado, quadriculado, e não era possível atravessar os elementos de sustentação do forro. Então tivemos que usar luminárias circulares. Mas elas foram próximas, na medida em que o forro permitiu, e de qualquer forma, de baixo do último quarto para baixo, eles valorizaram a parede como era desejado, né? Então, esse tipo de sanca ou de efeito que era previsto anteriormente deveria ter tido ou muitos pontos pequenos fazendo o painel por inteiro, mas nunca um facho concentrado, ou um facho mais aberto, mas nunca um facho concentrado, mostrando um desenho
totalmente diferente do que o painel, né? O outro erro, digamos, que não é um erro, mas vamos dizer assim, o outro defeito, né, que se costuma praticar é a sanca não, o nicho variado, né, o conjunto de nicho com a mesma solução de um ponto central. Aí nós vemos lâmpadas dicróicas, né, para o facho duplo. E o que acontece com esse conjunto? O que a gente vê mais no conjunto são os fachos luminosos, ao invés de vermos os objetos que estão expostos, que seria o desejável, né? Então, eu acho que esse tipo de solução, que é um pontinho central, não importa a altura, né? É uma solução muito usual e é uma solução que sempre deixa a desejar no resultado final. Então, realmente, eu chamo atenção para esse tipo de defeito, vou mostrar outras fotos, todas elas com a mesma característica de defeito, né, desse tipo de mau controle, digamos, do conjunto, né, onde a gente vê primeiro plano o facho luminoso, depois você vê que tem um ursinho, a perninha do ursinho, metade está iluminada, metade não está, a parte de cima a gente não percebe porque as coisas escuras ficam já no final do facho luminoso, enfim. Mas, de qualquer forma, é uma solução muito usual. E o outro defeito que eu chamo a atenção no próximo slide é exatamente o uso de fundo com espelho. O fundo com espelho no nicho é um engano horrível, porque o fundo de espelho dobra o objeto e deforma o objeto, porque ele fica na continuidade, o cérebro vê o conjunto das duas coisas, ele não consegue, o cérebro não imagina que existe um cavalo e um espelho que não tem nada a ver com o cavalo fica duplo, né? Todos os objetos ficam duplos, inclusive a luz ofuscante fica dupla. Então, espelho no fundo de nicho e prateleira é um engano, a meu ver, muito grande, né? Deveria ser evitado de qualquer maneira. No outro slide, a gente vê outro tipo de consideração que eu acho bastante incorreta, né? Que é o seguinte: nós temos um nicho horizontal, né? com possibilidade de vários objetos expostos, e dois fachinhos luminosos, fazendo um escuro, um claro, um escuro, um claro, um escuro. Obviamente, o interesse de um nicho é ter ele todo, o seu nível, a sua cavidade toda iluminada, obviamente, né? E com essa seleção de fachos, a coisa fica completamente contrária àquilo que a gente deseja, né? A outra coisa seria, o próximo slide, só um minutinho aqui, porque eu fiquei no slide traseiro, pode pôr o próximo slide. Esse nicho, esse conjunto de nichos, é muito melhor do que os anteriores. Por que razão? Se ele tem um ponto central, como eu vinha criticando, vamos dizer, né? Porque o facho do ponto central é muito menos inadequado do que os anteriores. Reparem que a gente não vê um cone, nem vê um facho duplo da lâmpada dicróica. Então isso minimiza muito esse efeito. Mas, de qualquer maneira, esse fachinho devia ser mais aberto, e eu acho sempre que tem que ter um fundo para o nicho, a cavidade, e uma acentuação para o objeto exposto, né? Isso não acontece porque é um ponto só, é no centro, e às vezes a parte frontal fica totalmente desprovida de iluminação. Próximo agora. Essa solução é bastante boa, é a primeira que eu estou mostrando com o mesmo tipo de régua para iluminação do tipo washer, iluminando a cavidade por inteiro e os objetos que estão apresentados dentro do nicho ou da prateleira. Reparem, dá para se ver perfeitamente bem aquele defeito que eu aprontei nas prateleiras, de que a régua vai até o final do nicho, e com isso ela mostra o corte luminoso da réguinha luminosa, né? Então, se a gente para um pouquinho antes, a gente minimiza esse efeito e não cria um desenho que é marcante no nicho e que com isso destrói a unidade, a uniformidade ou o conjunto íntegro do nicho. Então, primeira coisa. Segunda coisa, é totalmente dispensável 1, 2, 3, 4, 5 luminárias numa parede escura que não tem efeito nenhum, porque a parede escura absorve a luz, a gente só vê aquelas manchinhas luminosas sem nenhum interesse.
A outra coisa que eu chamaria atenção é que existe luz embaixo de uma bancada baixa, né? E que é totalmente desnecessária. Se vocês colocarem a mão em cima dessa linha luminosa, vocês vão ver que o ambiente resulta mais confortável, mais agradável. E o teto lá em cima tem uma sanca para iluminação rasante que é muito boa. Então o conjunto dos nichos, com a parede escura, com o teto meio termo entre a parede e o fundo, a parede de frente dos nichos, tem uma composição muito mais elegante e agradável se não tivesse as luminárias no teto e aquele faixinho no piso. Então tudo isso é, para mim, questão de conjunto, elegância do desenho geral, né? Novamente, outros nichos iluminados de forma inadequada, como a gente mostrou nas prateleiras. Também um recurso muito usual aqui no Brasil. A luz de trás para diante, ou seja, luz no fundo iluminando os objetos de fundo. O próximo slide vai mostrar isso melhor, né? O que a gente vê aí é o fundo dos livros iluminado, a traseira dessas cafeteiras. A frente dos livros não tem valor nenhum. O vasinho com a vegetação tem um pouquinho de luz nas primeiras 3 folhinhas, o resto está escuro. Então a iluminação por silhueta, que a gente usa assim, eu fiz uma vez a iluminação num conjunto de máscaras africanas. Elas são pretas, ferro, batido, grosso, e tem rasgos para mostrar boca, nariz, olhos. Então o fundo tem que ser claro para mostrar isso, e ela pode funcionar como negativo, porque ela é negra. Então é muito interessante ver exatamente o desenho do fundo contra a frente. Ou seja, a luz de trás para frente, na minha forma, é um engano horrível, né? Agora, outro nicho interessante, que é esse dos cristais, primeiro defeito, ele tem vidro no fundo, duplica o desenho, parece que tem 2 objetos, mas é um só. Nesse nicho no rasgo do meio, tem um só objeto, uma bomboniera, alguma coisa assim, e ela está reproduzida pelo espelho. Segundo, a luz poderia ser de baixo para cima, atravessando o cristal, que daria uma vida totalmente diferente ao cristal, e, logicamente, sem o vidro, sem o espelho, isso daria a iluminação geral confortável pelo brilho do cristal, né? Então a gente precisa escolher o objeto que está iluminando, a forma da cavidade do nicho, ou própria tonalidade do nicho, né? Aqui a gente vê de novo um nicho muito longitudinal, né? E que tem a luz de trás para diante também. A gente pode ver lá no fundo como a luz está saindo bem rasante na parede e está mostrando um corte assim. Dá para ver até no piso do box ali um pedacinho da luz cortada, né? Que na verdade essa luz devia estar toda reclusa no nicho, mas ela na verdade está saindo e manchando o piso do banheiro, que é um defeito que a gente poderia corrigir, né? Na cozinha, esse próximo slide, tem essa cavidade, que é muito simpática, a cavidade com esses objetos aí em cima, né? E que tem uma luzinha indireta. Eu considero essa uma solução muito interessante e muito, assim, muito funcional para o desenho geral da cozinha, né? Poderia ter uma luzinha também para o plano da pia da cozinha, que ficaria mais interessante ainda. Mas é uma solução bonita e é uma luz de baixo para cima, confortável, dá um aspecto cênico, valoriza sombras, então é uma solução que eu aprecio. A próxima solução é, novamente, a luz de trás para frente, né, e tem um defeito grave essa solução, ela dá uma luminosidade excessiva no fundo, e essa luminosidade excessiva conta muito no conjunto geral dos nichos, né? Então, você vê um conjunto de nichos com traços muito marcantes, eles passam a ter primeiro plano, ou seja, o conjunto é dominado por esses traços, e na verdade não é isso que a gente quer ver, a gente quer ver cavidades iluminadas com objetos bem valorizados. Ali chame-se a atenção também dessas 2 tomadas que não podiam estar aí de jeito nenhum, né? Mas enfim. Aqui nós vemos um desenho que às vezes as pessoas chamam de nicho, né? Já vi uma proposta de um edifício aqui no Faria Lima, tal, o pessoal, não, porque esses nichos tal, na verdade isso não são nem sancas nem nichos, para mim são linhas luminosas marcando um desenho de um painel na parede, né? Isso é feito com LEDs. O que eu chamo a atenção para quando a gente tem esse tipo de solução, e que vamos usar LEDs, lógico, porque aí nós podemos usar comprimento, reparem que não tem nenhuma interrupção entre um e outro,
A cor foi escolhida em função do painel, né? Isso é um laboratório de análises clínicas e, consequentemente, muito usado durante o dia. A cor escolhida pelo conjunto foi o branco e não um branco mais frio e menos dourado. Reparem o seguinte, a continuidade desse LED tem que ser, a continuidade de cor tem que ser perfeita. Então, LEDs que a gente usa em detalhes pequenos, onde a luz, onde é quase o nascimento da fonte luminosa, a gente vê quase reproduzida na parede, na continuidade luminosa, o LED tem que ter um alto índice de consistência de cor. Isso é o que se chama, que a gente vê um índice chamado elipses de Macadam, né? Quando a gente der aula de LEDs, vamos falar sobre isso, mas frequentemente a gente vê rasgos luminosos em fachadas, já banguelas, né, com pedaços faltando, e quando eles colocam um pedaço faltante, a tonalidade é totalmente diferente da anterior, porque o LED não tem uma qualidade que justifique a uniformidade de uma encomenda para outra, né? Isso nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso, né? Então a próxima é um outro tipo de nichos com a luminária sobreposta, mas é um desenho simpático, eu coloquei porque tem várias alternativas de se fazer coisas interessantes, né? Então aqui um nicho que eu considero um nicho de verdade, um nicho decorativo, não é funcional, é decorativo, e eu estou me atendo mais aos decorativos porque eles fazem parte de um uso bastante frequente nas residências hoje em dia. Então esse nicho é um nicho no banheiro, no hotel, em Xangai, maravilhosamente bem desenhado, ele é curvo, reparem a parte de baixo, ele é curvo, ele tem só um ponto central, mas o facho luminoso é perfeito, porque ele está na frente e ele é uma espécie de wall wash, ele joga a luz para trás. Então, o objeto exposto é escuro, é uma madeira escura, e o fundo é claro, e a luz que bate no piso, ela reflete para cima, de modo que a parte de baixo do fundo fica bem definida. Então, a gente tem a altura total desse nicho muito claramente definida, porque o desenho do objeto é perfeito e porque o facho escolhido foi perfeito também. Então, tudo é possível fazer desde que se escolha o objeto correto, né? O sistema, o equipamento correto. Aqui um nicho típico também de residência, muito usado em residências, é um banheiro, evidentemente. A luz é lateral e está muito bem executado esse nicho, bem pensado, bem executado, né? Interessante porque a gente vê aqui do lado esquerdo que tem uma pia bem iluminada e a pia é clara, porque a pia escura desfavorece a iluminação da face, então a gente vai falar um dia também sobre planos, etc. Né? Tem vários objetos para a gente falar. Aqui um outro nicho com a mesma conformação, porém reparem, o anterior ele tinha maior distância entre o plano de frente e o fundo do nicho, o que dava ao nicho uma uniformidade maior. Aqui a gente tem uma distância muito pequena e a gente tem só uma linhazinha luminosa. Eu prefiro muito mais o outro, porque ele dá um valor grande a essa cavidade, que é uma cavidade importante no ambiente, né? E, finalmente, aqui tem uma solução muito usada em restaurantes nos Estados Unidos, que são painéis desenhados, né? Todo o nicho, o contorno do nicho bem iluminado, e o objeto exposto, valorizado também, nesse caso aqui, num aspecto de silhueta, ou seja, de contorno apenas, né? Mas é um objeto que compõe bastante bem o ambiente geral do restaurante. Para meu gosto, para o uso, daria uma luz um pouquinho mais diminuída. E nessa próxima foto, o mesmo tipo de solução, já numa proporção que me agrada mais, o objeto está bem, o painel está iluminado por inteiro, o objeto dentro do painel também está iluminado, e reparem que existe uma solução de luz indireta no teto, através de uma sanca suspensa, de muito boa qualidade. Assim, muito bom desenho de iluminação nesse ambiente aí, né? Ou seja, tem nichos de todo tipo, a gente uma hora vai falar um pouco mais sobre isso, né? Esse é um outro nicho, uma coisa mais, como se diz, mais cênica e um pouco mais dramática, não é? Tem mais contrastes de claros e escuros,
obviamente um outro tipo de restaurante, mas muito interessante, né? Com isso eu encerro o capítulo da última vez, que era de prateleiras e nichos, né? Agora a gente vai falar sobre sancas e eu vou ter que trocar aqui a minha apresentação. Vocês, por favor, me deem um segundo, né? Pronto, já estamos com sancas, rasgos e linhas luminosas. Muito bem. Então agora vamos lá. Eu vejo que as minhas letras mudam. Com as minhas caixas de letras vão mudando aos poucos. Muito bem. Sancas, vamos começar com sancas, né? E falando, eu vou passar rapidamente, mas lembrando que as pessoas que forem ver o vídeo futuramente precisam lembrar dos premissas, então eu vou repetir as premissas, né? Nós falamos sempre no ser humano voltado para a beleza, beleza que induz a uma alegria, uma felicidade. Para obter essa beleza, nós temos que afinar o nosso olhar, montar um grande arquivo visual, e do arquivo visual a gente tem que partir para o arquivo emocional, que são a soma das imagens que nós guardamos com todas as nossas emoções. Mas antes, quais são as referências que a gente pode usar para melhorar o nosso arquivo visual? Em primeiro lugar, andando em volta de nós todo dia, a gente vê o pôr do sol, o céu, a nuvem, a luz difusa, a luz de contraste, a luz da manhã, a cor da luz da tarde. Todos os dias a gente vê uma montanha de informações visuais que a gente pode guardar. E segundo a neurociência, né? Não precisa ser, a neurologia explica isso, a nossa memória é gerenciada pelo cérebro de maneira que ele frequentemente joga fora aquilo que não presta e guarda só aquilo que presta, para não ocupar todo o disco rígido, né? Então a gente tem essa limpeza, o cérebro faz esse favor para nós. Então, tudo aquilo que nós gostamos e que nos impacta positivamente é guardado. O que não tem importância, o que a gente não gosta, a tendência do cérebro jogar fora, né? Por isso é muito bom praticar esse gosto, não gosto, isso é melhor, isso é pior, isso é muito importante. Então, a primeira referência que a gente pode encontrar na arquitetura é a beleza da arquitetura. Obviamente, eu estou colocando aqui uma casa do senhor Antônio Gaudí. Essa circulação, para mim, é uma obra-prima. Adoro essa circulação, acho uma solução belíssima, tanto de luz natural quanto de luz artificial. A de manhã é luz natural, né? Dá para ver a tonalidade. Mas nem tudo que a gente vê é bom, por isso mesmo que a gente tem que privilegiar aquilo que é bonito e passar adiante com aquilo que não é bom. Na natureza, ao contrário, né? Ao contrário não, seguindo o mesmo ritmo, né? Porque nós deveríamos construir no mínimo tão bem quanto a gente enxerga a natureza, né? Mas nem sempre isso acontece. Quando a gente tem paisagens do mundo natural e vê a beleza da composição de cores, a gente vê que a natureza não erra na hora que ela tem que compor a cor. Nem a cor, nem a forma. A primeira foto em cima é de um efeito inusitado, mas comum. Eu uma vez vi esse efeito numa praia bem deserta em Santa Catarina. Então, alguns animais minúsculos, marinhos, que sob luz do final da tarde, produzem um efeito de bioluminescência maravilhoso que se compõe belíssimamente com o pôr do sol, né? Abaixo, os que eles querem, os americanos, né, comidos pelo tempo e pelas águas, que formam desenhos impressionantes também. Então, tudo na natureza é bonito, né? Tudo a gente pode aprender um pouquinho com a natureza. Aí também as artes plásticas, tanto a pintura, eu escolhi Van Gogh porque Van Gogh é meu artista preferido e porque ele trabalhou tão bem a luz nos seus quadros, assim como o Rembrandt e outros também, né? Mas ele tinha a capacidade de fazer, por exemplo, um quadro de uma luz difusa, de uma aparência difusa, suave, leve na Provence, né? Coisa linda da Provence. E ao mesmo tempo ele podia reproduzir as cidades, os cafés, esse contraste da cor do café e da noite escura, sempre o amarelo, o laranja e o azul. A natureza adora essas cores, né? Que é a cor da linha do pôr do sol, né? Enfim, então, tanto as artes plásticas, a escultura, Michelangelo, a Pietà, para mim a maior expressão de beleza e de sentimentos da escultura é essa estátua de Michelangelo. E ao final, a arquitetura sempre ensinando a gente de novo
comecei com Gaudí, vou terminar com uma equipe de arquitetos dinamarqueses que fizeram essa linda biblioteca em Tianjin, na China, né? Um elemento só, né? Os planos, as prateleiras e os livros, é só isso e a obra-prima maravilhosa em termos de iluminação, de plástica, de arquitetura, de tudo, né? Enfim, então também temos uma outra referência que são os princípios da Gestalt. As pessoas falam um pouco na Gestalt, mas agora com essa febre da neurociência, né? A neurociência sempre existiu, está por aí, a gente usa há muito tempo e agora está tudo muito na moda, tem que falar de neurociência, né? Mas uma das leis da Gestalt é a lei da continuidade. O que fala a Gestalt? A Gestalt explica como nós vemos as coisas e a neurociência explica como nós vemos as coisas, como o nosso cérebro enxerga, né? Então, a neurociência tem tudo a ver com a Gestalt. E uma das coisas que eu vou dar como exemplo é a demonstração de como o que nós vemos não necessariamente é aquilo que é. As linhas de balizamento da pista de aeroporto e dos caminhos, às vezes os caminhos de balizamento mesmo, às vezes a gente vê uma linha contínua onde na realidade são pontos esparsos e bem distantes até, né? Mas, como considerando que isso é uma área, a área que nós vemos é uma área aparente, não é aquela área vista de cima, é a área vista na perspectiva, né? Como a gente só vê em perspectiva, não vê em planta, a gente tem que considerar que quando a gente põe postes ou distribui postes, a gente está criando linhas visuais. Um dos minhas, meu Deus do céu, não gosto de criticar pessoas que eu respeito muito, que eu admiro muito, como Richard Kelly, que é o primeiro pioneiro absoluto de iluminação, da arquitetura de iluminação do light design no mundo. Ele propôs o aterro do Flamengo, e uma das coisas que eu não gosto no aterro do Flamengo, no Rio, é a disposição aleatória dos postes, que formam uma confusão visual, particularmente nas noites desse período do ano, que tem muita neblina, e que você vê os cones luminosos num festival de formas que parecem fantasmas, que ocupam todo o espaço daquela parte da praia em frente à Baía de Guanabara, Baía de Botafogo, etc. Muito ruim para mim, isso é uma coisa que atrapalha muito a vista do Morro da Urca e do Pão de Açúcar. Mas, enfim, né, é uma discussão que eu coloco para... O Burle-Marx também não gostava dessa solução, mas, enfim. E aí podemos lembrar de novo que nós vemos conjuntos acima de qualquer coisa e que, portanto, nós temos que nos preocupar bem com o conjunto do que nós vemos. Então, falando de Sankars, eu vou colocar novamente aquela foto para mostrar como que... É uma sanca aquilo lá em cima, na verdade, é uma sanca suspensa, pendente, né, que ilumina um forro de madeira. Mas como o conjunto é mais importante do que os detalhes, né? O restaurante em cima é extremamente elegante, confortável e harmonioso. A Gestalt tem uma outra lei que fala da pregnância da forma, que é quando você desenha, você tem que ter elementos que mostrem claramente o que você está vendo, que você não tem que ficar adivinhando o que você está vendo. Na foto embaixo, ao contrário, você pode reparar que tem uma série de linhas luminosas que são extremamente fortes e que, portanto, dominam a paisagem. E eu descobri depois de um tempo que aquilo deve ser um restaurante, né? Porque as linhas luminosas têm uma presença aleatória, confusa, ao contrário da linha de cima. Então, conjuntos, pregnância da forma, Gestalt, é muito importante, isso é neurociência, né? Muito importante, mas enfim. E finalmente eu lembro que para chegar à felicidade através da beleza, o nosso objetivo principal é o ser humano. E o ser humano é aquele que nós devemos atender na medida em que temos que descobrir a expectativa que ele tem para cada ambiente, né? Então vejam que interessante, eu pus aqui embaixo uma fotografia maldosa, como eu digo, mostrando que os conjuntos habitacionais do Brasil, aqui no Brasil, têm muito pequena consideração pela necessidade que o ser humano tem da beleza, da diversidade, da harmonia. Vejam, a foto de cima é um conjunto de residências ou de casas, vários usos, na Islândia. A Islândia é uma ilha vulcânica, né, que tem
neve e cinza vulcânica, lava consolidada na maior parte da sua paisagem. Então, tudo o que eles constroem é extremamente colorido, porque eles precisam de colorido. No Brasil, ao contrário, nós temos o colorido das flores, das árvores, da variação do céu, da variação da montanha no outono, com as folhas menos intensas, e na primavera, com maior quantidade de flores. Enfim, o Brasil é um país multicolorido, de uma diversidade visual incrível. E aí os conjuntos habitacionais têm, na sua imensa maioria, esse aspecto que vocês estão vendo. Eu não estou colocando um único, esse é o padrão dos nossos conjuntos habitacionais. Para lembrar que aqui o ser humano não foi lembrado em nenhum instante quando se desenhou esse conjunto, né? Muito bem, então falamos de novo do arquivo emocional, que é aquele em que nós pegamos a nossa imagem visual, conjunto de imagem visual, e acrescentamos as nossas emoções, né? Com isso, nós mandamos para o córtex visual não só o impulso visual, mas no meio do caminho, bem no meio do caminho, entre a saída do olho e a condução das imagens até o córtex, nós recebemos as informações da parte superior do cérebro, que são esses arquivos das nossas experiências, das nossas emoções. Então, aquilo que nós vemos de verdade é único para cada um de nós, porque cada um de nós vê através da sua interpretação, segundo a sua experimentação de vida, né? Muito bem, então, isso posto, a gente vai lembrar uma última coisa. As formas e as cores definem o caráter emocional de um ambiente. Portanto, as formas quer dizer sombras, direção da luz, mais sombras, menos sombras, ambientes mais difusos e calmos, mais sombras, ambientes mais dramáticos e intensos, e com diversidade. No meio, na mistura dos dois, a gente tem os ambientes cênicos, né? E isto combinado com as cores dará a impressão final. Cores que eu defino, como falei antes, em cores frescas da manhã, jovens, né, joviais, dinâmicas, alerta, coisas de muita intensidade. Não à toa os médicos gostam de trabalhar de manhã e nas cirurgias, né, e com tonalidades azuis. Hoje a gente sabe que a tonalidade azul é responsável pelo afastamento da melatonina, que é o hormônio do relaxamento. Portanto, o estado de alerta se consolida com luz de comprimentos de onda curto, que são as tonalidades, as radiações azuis. E o relaxamento e o sono, a predisposição para o sono, se consolida com a produção da melatonina, que é o hormônio que nos faz descansar e dormir, né? Então, mostro aqui duas fotos da mesma paisagem aqui no Morumbi, São Paulo, onde a imagem de cima é de luz difusa, de um dia de neblina, de um pouco de garoa, e à tarde, a foto de baixo mostra uma imagem da tarde com sol, com sombras e com colorido. Obviamente, o ser humano prefere sempre a imagem de baixo. E isso tem que ser lembrado quando nós fazemos escritórios, quando fazemos coisas que têm predominância de brancos ou de luz uniforme, para que haja um contraponto de diversidade. Porque o que a gente gosta mesmo é da existência de contrastes e de sombras. Então, eu coloco o raio de sol atravessando as nuvens para mostrar que isto é um facho luminoso, iluminando o quê? Iluminando um conjunto de estatuetas de cerâmica como essas. Fundo escuro, maior contraste. Fundo claro, menor contraste. É claro que na nossa casa nós não queremos viver com o mesmo aspecto de um museu. Então a gente poderia fazer o mesmo efeito de sombras, porém com fundo menos intenso em termos de contraste, né? E o outro aspecto que nós temos que lembrar são as cores frescas da manhã, joviais, como eu digo, né? de intensidade, de movimento, de dinamismo, e as cores do pôr do sol que nos conduzem ao relaxamento, né? Acho que isso é bem natural, não precisamos falar muito sobre isso. Muito bem, então as sancas... existe um número muito grande de sancas, a gente está cortando aqui um pouco para poder abordar a live no tempo definido, né? Mas as sancas podem ser geralmente, existem as sancas indiretas, que são aquelas que a gente ilumina o teto e que provocam uma iluminação geral do ambiente difusa
e que tem que ter algum objeto extra de interesse visual, ou no próprio teto, no desenho do teto, ou elementos da parte inferior do ambiente, onde, se a iluminação difusa é muito boa para o rosto, ela pode ser muito monótona para as pessoas que estão admirando o ambiente embaixo. Então, eu vou mostrar duas fotos do metrô, de duas estações de metrô, de cima de Washington e de baixo de Moscou. Reparem que o teto é tudo iluminação indireta, mas ambos os tetos são bastante trabalhados, quer seja pelo acabamento do teto, quer seja pela forma. Ambos têm forma. Aliás, acabei de falar de Richard Kelly, iluminação do Sr. Richard Kelly, maravilhosa iluminação do Sr. Richard Kelly na parte superior, na estação de Washington, né? Então, essas soluções são ricas, porque elas contêm um trabalho de, como se diz, de elaboração do teto, que é muito raro da gente ver aqui no Brasil, quer seja por custo, quer seja por descuido de quem desenha, muito raro ter esse tipo de solução no Brasil. O que a gente tem aqui no Brasil em geral, lamentavelmente, são essas sancas que não tem nenhum interesse maior, né? Para conseguir fazer uma sanca dessa já é meio difícil, mas a execução é pífia, é horrorosa. Então, a execução de uma sanca desse tipo é ruim, porque vocês veem que o gesso interno da sanca não foi acertado e a gente vê a mancha da desuniformidade da alocação das lâmpadas na sanca do lado direito, na esquerda também, né? Mas a definição das medidas é incorreta, de modo que a luz fica contida no nicho e num pedacinho de saída do nicho, quando na verdade o que a gente quer é iluminar todo o teto, né? Então, se a gente passar para as próximas, nós vamos começar a ver que realmente a distribuição, o detalhe do nicho, eu vou fazer isso porque acho que é muito interessante, eu já fiz até um manual para um fabricante para conseguir colocar medidas que fossem suficientemente boas para resultar em sancas interessantes, né? Mas aí nas sancas, de novo, lembro, como a luz é muito próxima dos tetos, a consistência de cor é muito importante. Elipsis macadam, é um dado que a linha de LEDs tem que mostrar. Essa é uma sanca pequena, é uma sanca estreita, mas um pouco melhor executada. Isso é um projeto meu, muito antigo, e a sanca tinha o desenho de 25 a 30 centímetros. Ali tem 12 centímetros. Então, é um horror fazer uma sanca pequenininha, porque a linha luminosa, embora esteja correta, que a posição da lâmpada era boa, ela é minúscula, porque não temos superfície para luminosidade atingir o centro da superfície, né? Então, nós vamos ver que aqui no Brasil, vamos ver outras fotos, é muito comum ter esse tipo de sanca mal resolvida, que eu chamo de uma sanca medíocre. Ela é mesquinha, ela é pequena em termos de luminosidade. E o que a gente quer é um pouquinho mais de amplitude, né? A gente quer realmente, como eu digo, os desenhos têm que ser feitos de maneira a propiciar a amplitude do teto. E eu não pus aqui os desenhos, porque nós perderíamos muito tempo com isso, né? Mas eu vou fazer um curso só sobre isso. Por exemplo, aqui nós vamos ver com clareza a distância entre a linha luminosa nas paredes laterais, onde tem a luminosidade da saída, nós temos linha luminosa iluminando com uma grande altura o centro do teto. E o que a gente tem é um teto iluminado, não é um teto com duas linhas luminosas mesquinhas do lado, né? Então, quando as pessoas desenham corretamente, como nesse caso, e no próximo agora, é óbvio que as coisas aparecem com muito maior dignidade. Essa outra sanca, não cabe aqui falar se o desenho é bom ou ruim, gosto mais ou menos, mas a sanca está super bem executada. A gente vê aquela partezinha mais creme ali no fundo, é uma parte alta da sanca, a saída que tem mais luminosidade aqui embaixo. Isso tem uma sanca de uns 30 a 40 centímetros. Então é lógico que essas sancas têm um resultado muito melhor. Na próxima, não só a sanca é bem executada, mas o desenho do teto é muito bonito, né? Essa imagem é excelente. Repare que o desenho é bem feito e ao lado, nas paredes, para não ficar só a madeira, existem quadros muito bem iluminados. E é interessante que os quadros são iluminados com aquele que nós chamamos de chifrinho, né? Que ele tem uma linhazinha em cima do quadro, mas ele está muito bem resolvido. Então é algo que a gente tem que pensar quando desenha o conjunto, né? Hoje eu sinto assim, falta de
encontrar coisas que tratem desse tipo de solução, com esse tipo de qualidade, né? Isso é um hall de um hotel em Xangai. Reparem, os americanos desenham super bem, né? Então tudo nesse ambiente, num hall simples, é bem desenhado. As paredes não são brancas lisas, elas são creme com desenho de pequenas molduras muito sutis. A sanca é alta, ainda tem dois elementos difusos, dois pendentes difusos que completam a sanca para não ficar só um retângulo iluminado. A sanca tem uma altura considerável, vejo que só tem um trecho mais escuro que é compensado com a luz difusa desses dois pendentes. Então são desenhos que propiciam uma solução mais elegante, né? Então a próxima foto é um ambiente de um quarto com o teto inclinado, a sanca muito bem resolvida, muito bonita, muito elegante e uma luz maravilhosa para o quarto. São duas pendentes do lado, funcionam só para iluminação específica da cabeceira, né? Mas é um quarto muito bem definido porque o próprio teto já faz o decor do quarto, né? Então é uma coisa maravilhosa. Agora outra foto que eu vou mostrar agora é um corredor com uma solução de sangue indireto que eu amo, acho maravilhoso, ideia espetacular. Reparem, esse corredor que é estreito e comprido, ele não tem nenhuma pobreza visual. Ele tem um enriquecimento via solução da sanca do teto, que não é só a sanca de luz indireta. Existe um elemento que varia, né? Um elemento que tem uma base curva, por isso tem esse escurozinho no meio, e ele não é paralelo aqui, perpendicular, ele é inclinado. Então, fazendo a variação do inclinado, ele cria um desenho variado maravilhoso. Vou colocar um detalhe ampliado para ver se vocês percebem melhor, né? Como a luz sai da lateral, bem resolvida, e dá até o claro e escuro é agradável no conjunto. Um primor de solução, maravilhosa solução, né? Então, existem maneiras de se fazer coisas muito boas e eu sugiro que vocês sempre se dediquem a isso. Nós estamos chegando no nosso tempo, nós temos aqui uma lateral de um auditório com uma linha luminosa intensa, eu diminuiria um pouquinho essa linha, mas é um desenho correto, que sai do teto, vem para a parede, é um desenho, uma proposta. Então são sancas rasantes que têm uma função muito interessante. A outra foto agora, de acabamento azul, é um recurso cênico também muito interessante, que eu aprecio bastante, porque são recursos que a gente pode fazer para encher. Eu fiz um auditório do Sesc, uns 30 anos atrás, com luz neon, imagina, que era azul também, acompanhava um detalhe de um auditório que era triangular. Muito interessante, não é? Muito bem, aí nós vamos ter sancas wall washing e outras, mas nós estamos no limite do nosso tempo. Então, eu vou sugerir que a gente pare nesse momento e a próxima live, que deve ser na semana que vem, a gente acaba de falar de sancas wall washing, de rasgos e de linhas luminosas, tá certo? Eu pretendia ter acabado também esses wall washing, mas vamos deixar para a próxima, senão nós vamos ser cortados daqui a pouco, tá bom? Eu me ponho à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta. Eu agradeço a companhia de vocês e vamos nos encontrar na próxima vez para dar continuidade a essa matéria, né? Próxima vez vamos completar essa live. Não vamos falar mais nada, a não ser completar esse assunto, tá bem?